Olá! Pois é, gente, houve uma interrupção na transmissão. Procurei ver todos os detalhes, se era internet, mas realmente não consegui entender. Porém, vamos continuar o trabalho. Gente, nós vivemos numa corrida frenética entre, digamos, numa dança frenética que é o preconceito e a ignorância. Hoje, o tema desta live é: os transtornos mentais são programados para estabelecer limites. Eu comecei anteriormente, provavelmente alguns de vocês estavam me acompanhando, onde eu falei que muitas vezes, quando se fala em ciência, acreditamos que a ciência tem o poder absoluto de entender tudo, de dar respostas a tudo. Porém, existe um detalhe. A ciência, como qualquer outra área que compõe este mecanismo de evolução humano, é apenas um pequeno degrau. Então, seja a ciência que estuda mecanismos para melhorar a nossa saúde mental, a nossa medicina, a nossa física, a nossa astrofísica. Bem, são tantas as ciências, não é isso? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas têm um grande problema em entender que a ciência realmente ela traz à luz o conhecimento. Ela nos proporciona uma evolução. Mas entenda, ela nos proporciona uma evolução temporária. Porque aqui, nesta esfera, neste planeta, nós sempre vamos passar por aprendizados, experiências limitadas, porque elas já são programadas antes de nascermos. Muitos podem dizer, como muitos dizem abertamente para mim, você fala bobagens. Foi até esta semana, quando alguém deixou uma mensagem sobre o tema da live: os transtornos mentais são programados para estabelecer limites. E tinha uma mensagem onde a pessoa dizia claramente: quanta bobagem numa única frase. Bem, vamos dizer que cada um tem o direito de pensar conforme o seu nível de conhecimento, sua cultura, o que não são todos. Muitos até fazem isso por uma questão de despeito, não tenho o que fazer, então deixa eu criar uma situação. Mas não é o caso. Então, nós realmente somos recheados, todos, indiscutivelmente todos nós, por mais evoluído que possamos vir a ser, por mais conhecimento que possamos demonstrar, por mais estudo que venhamos ter, tenham consciência. Todos nós somos portadores de transtornos mentais. Vamos até colocar 2 ou 3 que são os mais, digamos, frequentes, que se ouve falar com mais frequência. A ansiedade. Existem situações que podemos até dizer que a ansiedade, ela realmente é necessária. Mas quando é aquela ansiedade controlada? Quando é aquela ansiedade que podemos dizer: olha, eu estou ansioso para que chegue o dia
que eu vou encontrar alguém que eu amo, que eu vou viajar, que eu vou desenvolver um trabalho. Bem, não importa o que vai fazer. Então, esta é vamos colocar como uma ansiedade saudável, porque ela é uma ansiedade motivadora. Porém, existem níveis de ansiedade que são transtornos agressivos, graves, pesados, que são transtornos, que são ansiedade, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Ela é impeditiva. Por que ela é impeditiva? Porque ela não permite que o acometido desenvolva um trabalho, que ele mantenha um ritmo, uma disciplina. Porque a pessoa não consegue raciocinar. Ele pensa milhões de coisas ao mesmo tempo. Ele deseja milhões de coisas ao mesmo tempo. Entretanto, infelizmente, ele não consegue realizar absolutamente nada. Então, este é um dos transtornos que podemos até dizer que é um transtorno pré-definido. Ou seja, por que é um transtorno pré-definido? Porque geralmente, em vidas passadas, vivemos, digamos, o ansioso, este transtorno, ele tem dois lados. Tem o biofísico, que é justamente o lado físico, que muitos podem dizer, sim, isso pode ser um processo genético. Concordo. Sim, pode ser. O próprio ambiente também tem influência. Concordo, realmente tem, e uma influência muito grande. Então, se eu estou num ambiente onde é tenso, onde todos entram em choque, é óbvio que eu vou desenvolver uma ansiedade. Mas esta ansiedade motivada por este ambiente, vamos até dizer tóxico, pode ser uma ansiedade saudável, porque eu não consigo me encaixar, eu não consigo me enquadrar naquele ambiente tenso. E eu estou ansioso, porque eu quero sair, eu quero algo melhor. Eu quero um ambiente onde eu possa respirar, eu possa ter paz, eu possa pensar, que me deixem ser eu. Porque, infelizmente, sabemos que muitos ambientes em que pessoas aparentemente saudáveis não conseguem produzir, porque os outros que estão ao redor, ou seja, os outros indivíduos, estão desenvolvendo ou apresentando um transtorno ainda maior, um transtorno mais grave, que pode ser o transtorno, digamos, da inveja satânica, né? Porque muita gente dentro da família é invejoso, é narcisista. Então, existem muitos e muitos transtornos. Então, o que acontece? O indivíduo que ele tem objetivos e ele vai, sim, desenvolver uma necessidade de sair desse ambiente poluído. Esse ambiente força. Ele nasceu nesse ambiente justamente para ter uma motivação. Ele desenvolveu esse grau de ansiedade ou já veio com ela pré-definida para acioná-la no momento em que ele se sinta profundamente incomodado. Porque enquanto o indivíduo não se sentir incomodado, ele vai permanecer ali, acomodado. Então, se está incomodado, vai sair. Tanto é que tem um ditado que diz, os incomodados que se retirem. E é exatamente isso. Então, eu estou falando de um transtorno relativamente suave, porque eu estou falando da ansiedade controlada,
que é aquela ansiedade que projeta uma necessidade e faz com que o indivíduo vá atrás desse objetivo. Existe um outro transtorno, que também podemos dizer que é um pré-definido, que é a síndrome do pânico. Imagine aquela pessoa que tem medo de tudo. De repente começa a transpirar, começa a paralisar, não consegue falar, e tudo que sente é uma sensação de que vai desmaiar, de fraqueza. Então, esta pessoa, infelizmente, ela realmente veio com uma programação para superar estes medos, que muitas vezes são medos que ele próprio não sabe explicar a origem. Acontece muito com acometidos do síndrome do pânico, que vêm até a mim à procura de respostas. Eles sentem medo de tudo. E quando eu pergunto, afinal, você sente medo? Tem algum motivo? O que aconteceu? Houve alguma fase da sua vida em que você passou por algum trauma e esse trauma não foi bem resolvido? Eles, na verdade, dizem, não, eu tenho uma vida saudável, eu tenho tudo o que eu posso desejar e não me falta nada. Entretanto, existem momentos que essas crises se apresentam e eu não tenho como controlar. Bem, gente, a depressão é um outro transtorno, infelizmente, que acomete milhões e milhões de pessoas, independente da raça, da condição econômica, social, independente do conhecimento, do grau de conhecimento, estudo, porque a depressão também podemos dizer que é um dos muitos transtornos pré-definidos. Vamos esclarecer o que são transtornos pré-definidos. Sabemos perfeitamente bem que a nossa composição física, ela tem um prazo de validade. E toda a experiência que vivemos em vida física é para eliminar sequelas de vidas, ou seja, de experiências anteriores que não foram muito bem interpretadas, ou que permitimos que nos subjugassem, ou que subjugamos, e precisamos aprender a entrar em harmonia com os nossos desafetos e com os nossos afetos. Então, o que acontece? Nós próprios, muitas vezes, para acelerar o nosso processo evolutivo, sugerimos passar por determinados processos limitantes para poder vivenciar essa experiência. Porque, querendo ou não, cedo ou tarde, essa experiência terá, sim, que ser vivida. O ser humano, ele precisa dessas experiências, porque são experiências terapêuticas, são experiências pedagógicas. Então, tudo o que nós vivemos em vida física é terapêutico, mesmo quando estamos aparentemente vivendo num momento terrível, onde não estamos conseguindo encontrar solução para uma determinada situação que aparentemente parece ser intransponível, quando todo mundo se afasta, quando nos sentimos rejeitados, quando nos rejeitam. Para tudo, existe sim uma resposta lógica. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não gosta da lógica, do esclarecimento. Preferem viver uma vida de ilusão.
onde, no ponto de vista deles, tudo começa nesta vida e tudo termina nesta vida. Bem, chegará sim o tempo em que a humanidade entenderá que a nossa composição ela é física e espiritual. A nossa parte física nos permite aprimorar, ou seja, nos especializar em alguma coisa, que tenhamos um talento maior. O que é um talento? Muitas vezes, as pessoas acreditam que um talento é desenvolver uma pintura, uma música, um trabalho com perfeição. Sim, é um talento. Mas existem outros talentos que muitas vezes passamos uma vida inteira e só vamos descobrir que nos foi dado uma oportunidade de desenvolver esse talento que é ter controle sobre as nossas emoções, ter controle sobre os nossos sentimentos. Emoções descontroladas também são um transtorno, porque elas nos deixam completamente sem respaldo, nos deixam indisciplinados. Perdemos a capacidade ética de nos respeitar. Vamos até colocar quando somos vítimas ou permitimos, nos tornamos vítimas de narcisistas. Estou colocando um narcisista porque é um transtorno de um indivíduo que já vem de vidas passadas, trazendo consequências, se especializando na mentira, na manipulação, na destruição, naquela necessidade de se projetar através da dor de alguém. Então, um narcisista, ele tanto pode ser fabricado, como ele pode simplesmente já expor essa tendência, porque ele já traz de outras vidas essa especialização. Então, quantas pessoas são vítimas de narcisistas e não entendem por que aquele indivíduo tem necessidade de provocar dor, de mentir, de trair, de prometer e não cumprir. E muitas vezes nós até sabemos que o indivíduo ele não vai cumprir o que ele está prometendo, mas mesmo assim precisamos passar por essa experiência. Por que precisamos passar por essa experiência? E depois ficamos nos questionando, mas afinal, por que raios eu permiti que A ou B ou C fizessem o que fizeram comigo? Eu sabia, eu tinha certeza. Bem, dizem que intuição é algo que pouquíssimos sabem descrever. O que é uma intuição? Mas sabemos que a intuição nada mais é do que um conhecimento, um desenvolvimento dos nossos sentidos sensoriais físicos e extrafísicos trabalhando em conjunto. Então, mas para muita gente, vamos até dizer que a questão, digamos, da intuição é: eu sei que pode ser assim, não sei explicar, mas eu sei que vai ser. E termina sendo. Muita gente me explica assim. Então, outros já são um pouco mais criteriosos, já são um pouco mais definidos. Olha, intuição, eu até entendo que faz parte da nossa mediunidade. E o que é mediunidade? É todo aquele conhecimento que nós vamos desenvolvendo e auxiliando para que os sistemas
físico, sensorial e extrafísico, eles se tornem cada vez mais sensíveis. Então, temos a capacidade de perceber, entender, interpretar e absorver informações que nem sempre precisam ser através de palavras expressas de maneira do tato, sentimos, pressentimos. Então, voltando à questão dos transtornos mentais serem programados para estabelecer limites. Vamos dizer que, em vida passada, ainda aqui no planeta Terra, um certo indivíduo ele era viciado em produtos químicos. E vamos dizer que esse indivíduo ele abusou e veio a óbito por uma overdose desse produto químico que ele não tinha controle. Bem, esse indivíduo, ao sair da Terra, ele saiu com uma necessidade de continuar consumindo esse produto químico. Porém, é um produto físico, não é um produto espiritual. O espiritual era justamente aqueles indivíduos que o incentivavam para que ele fizesse uso, e uso em larga escala desses produtos químicos que o levaram a óbito. Ao sair daqui da Terra, lá, no outro lado, nos planos espirituais, nas esferas espirituais, esse indivíduo ele vai continuar sentindo necessidade. Ele vai passar por um tratamento de regeneração para extrair todo o veneno que foi absorvido pelo perispírito e pelo espírito. Então, o que é o perispírito? O perispírito é o corpo do espírito que absorve todas as informações, todas as necessidades do espírito. Todos os, vamos até dizer, os vícios, as virtudes, os defeitos, tudo está arquivado nesse corpo chamado perispírito. Podemos até dizer que o perispírito é a coluna vertebral do corpo físico, porque é através desse corpo, do perispírito, que é transmitido através de impulsos, através das fibras nervosas que ligam espírito, perispírito e que transmitem também através de fibras nervosas para o cérebro informações. E essas informações que nós vivemos, esses conhecimentos que nós vivemos e muitas vezes nos questionamos. Eu não saí de uma situação para ir para outra, já volto. Então, para explicar melhor, muitas pessoas dizem: eu não tenho nenhum conhecimento sobre determinada área. Entretanto, quando eu vou fazer alguma coisa dessa área, eu faço como se conhecesse e com profundidade. É que, na verdade, este indivíduo, ele não lembra, porque existe a amnésia pós-reencarnatória. Por que essa amnésia pós-reencarnatória? Porque esse indivíduo, ele precisa fazer toda sua trajetória terapêutica, pedagógica, como experiência física, com outros indivíduos que não são, digamos, os afetos, aqueles indivíduos que ele gostaria de ter ao lado deles. É por isso que existem tantas famílias descompensadas, tantas famílias onde um odeia o outro, mas não conseguem sair um do lado do outro. Mas é claro que quando existe a oportunidade, muitos saem, porque
são objetivos que trazemos de vidas passadas. Mas voltando ao indivíduo que saiu da Terra, infelizmente por uma overdose, ao chegar nas esferas espirituais, esse indivíduo ele vai passar por um tratamento para que todas essas toxinas que ele juntou ainda nesta vida ou somou com as toxinas que já estavam no perispírito possam ser eliminadas. Geralmente, esses indivíduos eles ficam em tanques com líquidos que parecem muitas vezes uma gosma, e muitos que já passaram, inclusive, passaram por regressão às vidas passadas, ou seja, regressão às memórias de vidas passadas, eles dizem que por muito tempo estiveram dentro daqueles tanques. O silêncio é total, porque precisamos, além de extrair o veneno que consumimos, o veneno que injetamos através do nosso corpo físico para o perispírito, também contaminou o espírito. Então, o corpo do espírito, o perispírito, vai permanecer nesses tanques por tempos, dependendo da necessidade, do grau de contaminação desse indivíduo. Pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos. Isso depende do grau da necessidade de cada um. Quando esse indivíduo ele consegue soltar pelo menos parte desse veneno, esse indivíduo ele vai para um hospital regenerador. Nesse hospital, ele vai ser reeducado. Ele vai passar por terapias, ele vai passar por uma infinidade de tratamentos, para que, na próxima reencarnação, ele tenha um proveito melhor, que ele consiga aproveitar com mais intensidade a oportunidade. Porém, a espiritualidade já sabe que esse indivíduo, ao chegar na Terra, ele vai passar novamente pela amnésia pós-reencarnatória. Ele vai esquecer tudo do que ele se comprometeu, do que ele definiu como objetivo para sua própria evolução. Mas o que vai acontecer? Lá é uma coisa. Lá fica bem mais prático, porque lá ele vai ter todo um apoio. E ele vai, sim, conseguir se libertar de uma grande parte da necessidade desses vícios de consumo. Porém, tem um detalhe. Quando esse indivíduo chegar na Terra, ele simplesmente vem com uma tendência, que é a tendência ao vício, que pode ser aos produtos químicos, ao álcool, ao fazer mal para as pessoas, em fazer mal para as pessoas. Tudo o que é negativo é vício. Então, vamos dizer, uma pessoa que vive mentindo é um vício. Então, essa pessoa, ela já vem de eras bem remotas, treinando, se aperfeiçoando na mentira. E ninguém consegue se libertar, seja lá qual for o vício, se ele próprio não tiver persistência. Então, ao chegar aqui na Terra, geralmente, ele pode até sugerir vir num ambiente propício a desenvolver a necessidade de dar continuidade àquele vício que ele já vem alimentando há muito tempo. Ele passou alguns anos espirituais eliminando essa possibilidade, mas ao estar nesse meio,
o que nós chamamos tentação. O que chamamos de tentação, na verdade, nada mais é do que uma situação para que possamos reagir, para que possamos eliminar definitivamente essa provável tendência. Alguns conseguem, outros, infelizmente, não. Então, é onde entra a reincidência. Então, muitas vezes, eu vou me usar como exemplo. Eu posso ter, na minha vida passada, durante a vida inteira, usado o cigarro. Fumava. Ao sair daqui, vamos até dizer, com um processo crônico qualquer no pulmão, na garganta, devido ao excesso de cigarro. Fumava desesperadamente. Ao chegar na vida espiritual, fui tratado. Quando me proponho, quando eu peço, imploro para vir, eu vou vir num ambiente de pessoas que fumam. De pessoas que têm o hábito e estão enraizados na necessidade dessa substância, do cigarro. Então, o que vai acontecer? Aí é onde entra a questão do transtorno ser programado para estabelecer limites. Muita gente, ao vir, pode vir com alguma deficiência no corpo físico, que muitas vezes podemos dizer, é um processo genético. Sim, é um processo genético, mas não vamos esquecer que não existe somente a genética do corpo físico. Existe a genética do corpo espiritual, que é a genética espiritual, ou seja, do perispírito. Esse indivíduo, ele pode vir, sim, com alguma doença digamos, estabelecida, para que ele próprio, como muitos têm alergia, estou dando vamos dizer, um exemplo muito simplório, mas vamos colocar alergia. Então, vamos dizer que só em sentir o cheiro do cigarro, esse indivíduo, ele já sinta um mal-estar. Ele sinta náuseas, ele sinta tonturas, ele sinta dor de cabeça. Ele não consiga permanecer por muito tempo naquele ambiente recheado de odores de vários tipos de cigarros. Então, essa deficiência não é uma punição. Muitas vezes é uma necessidade que o próprio indivíduo sugere para poder ultrapassar. Porque se ele vier sem nenhuma deficiência, vai ser tudo tranquilo, ele vai sentir o cheiro, vai gostar e vai continuar. Então, esse ciclo, essa saga, não vai acabar nunca. Então, a mesma coisa acontece com os transtornos mentais. Uma pessoa que vive em depressão, vamos dizer que essa pessoa, esse indivíduo que vive em depressão, muitas vezes é uma pessoa que tem todas as oportunidades possíveis de ser bem-sucedido. Entretanto, prefere a lamentação, prefere o escuro, prefere a inatividade. Se perguntarmos qual o motivo, ele próprio não vai dizer, não vai conseguir dizer. Como muitos até arriscam e dizem, eu não sei, eu sinto saudade de alguma coisa, mas eu não sei explicar o que é. Gente, é óbvio que essa saudade, ela existe. E ela está vinculada, sim, a vidas passadas. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Durante milênios, eu convivo com um grupo de indivíduos, num determinado umbral, porque aqui todo mundo vive e viveu em umbral. Entendam, a Terra
não é o paraíso que muitos imaginam. A Terra nada mais é do que um umbral, vamos dizer, médio. Porque aqui existe a mentira, o assassinato, o estupro, a pedofilia, olha, é a ganância, a corrupção. Isso não são, digamos, predicados de um plano elevado ou de elementos, ou seja, de indivíduos evoluídos. Muito pelo contrário. São consequências, são situações que nós, na condição que nos encontramos moral, precisamos ver, entender, superar. E aqueles que não entendem, que ainda estão na necessidade do venha a nós, estão em plena ignorância, acreditam que quanto mais têm, mais querem e com isso são felizes. São felizes temporariamente. Quando saírem daqui vão ter que reparar. É onde vem também a deficiência. Por que existe tanta pobreza? Por que existe tanta fome? Isso tudo são transtornos. Pessoas que lutam, fazem de tudo para conseguirem superar determinadas dificuldades. Estou falando a nível físico. E muitas vezes são pessoas boas, de caráter bom, de caráter equilibrado, éticos. Mas esse indivíduo, em alguma vida, ele usurpou, ele mentiu, ele extraiu alguma coisa de alguém ou de muitos, porque não quer dizer que se eu faço alguma coisa contra alguém aqui, hoje, que hoje mesmo eu vou reparar. Eu posso levar 10, 15, 20 vidas até estar preparado para poder passar por aquela situação. Evoluir em muitas outras esferas do meu campo intelectual, moral, ético, mas eu ainda tenho essa pendência. Então, chega um momento em que eu me sinto preparado, então eu venho com uma finalidade. Viver a pobreza para sentir na pele, como experiência física, o que eu fiz outros viverem. Então, por isso que tem muita gente boa, estou falando no sentido positivo, porque realmente eu conheço muita gente boa, muita gente íntegra, vivendo na mais completa miséria, no mais completo abandono. Filhos que receberam durante a vida tudo o que podiam, mereciam e não mereciam, e quando chega na fase final, abandonam quem proveu tudo, quem ofereceu tudo que eles têm. Muitos dizem, abandonou o pai, abandonou a mãe. Sim, mas vamos dizer que este indivíduo que hoje foi abandonado, já abandonou no passado. E ele precisa entender, ele precisa resgatar. E provavelmente ele abandonou quem hoje o está abandonando. Que é outro detalhe que devemos também entender. Se eu sou abandonado, pode ter certeza que no passado eu até senti prazer ou fui irresponsável, inconsequente e fui abandonando. Não dei a mínima para o sofrimento de quem eu, de alguma forma, tinha um comprometimento. Porém, chegou o momento. Só que tem um detalhe. Estes indivíduos que eu estou convivendo, provavelmente os que eu abandonei no passado, não me perdoaram. Tem gente que diz, olha, eu não perdoo porque perdão pertence a Deus. Ninguém tem o direito de perdoar ninguém. O direito não, ninguém tem obrigação.
mas nós temos obrigação de nos perdoar. Não importa a situação que venhamos passar, viver. Então, muitas vezes, vêm transtornos graves, como o autismo. Muita gente entende que o autismo é um transtorno grave, altamente impeditivo e com grandes consequências, não só para o indivíduo acometido pelo autismo, mas também para a família, para todos os amigos, para todo um processo social, familiar. Mas por quê? Porque certamente este indivíduo que hoje é um autista e muito inteligente, com grandes capacidades, porque observe que 90% dos autistas, eles são dotados de talentos incríveis. São inteligentes, porém tem um detalhe. Quando estão em crise, eles entram em graus elevadíssimos de ansiedade e perdem por completo o controle. Muitos sentem, pais, mães, necessidade de protegerem aquele indivíduo. É essa a obrigação. Talvez seja obrigação. Talvez seja uma maneira de repor o que levaram esse indivíduo a hoje vivenciar, que é esse transtorno. Então, vamos levar em conta que se eu sou alguém que produz o mal para alguém e levo essa pessoa a entrar por um processo de prejuízo psicológico muito intenso, nesta vida, esse indivíduo vai vir sim com sequelas. Porque ele também permitiu. Porque ele também contribuiu. Eu conheço pessoas que vivem, são acometidos pelo transtorno, como é que se diz, o transtorno, o toque. E esses indivíduos, eles vivem em surto. A maioria, eles vivem em paranoia, eles criam. Eles vivem aquilo como se fosse uma verdade. Eles sentem que eles são responsáveis por algo e descrevem com detalhes o que, na verdade, nunca aconteceu. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo também é um transtorno pré-programado para estabelecer limites. Vamos dizer que um indivíduo, no passado, estuprou, fez tudo o que podia, o que não podia. E esse indivíduo, ele chega na Terra com uma herança, com uma necessidade predadora de sexo. Então, para conter esse indivíduo, ele tem que vir com limites. Ele tem que ter algum tipo de transtorno que o deixe realmente bloqueado e que ele, por mais que tente, ele não consiga progredir. Na tentação de continuar desenvolvendo o mesmo processo obsessivo que ele praticava no passado. Então, ele vem com as ideias. Então, muitas vezes, como acontece com muita frequência, muitos acometidos pelo transtorno obsessivo-compulsivo, eles dizem, eu não consigo ver uma arma, uma faca. Vou dizer, uma faca. Porque quando eu olho para a faca, eu penso logo em alguém, em usar aquele objeto contra alguém. É provável que no passado, em alguma vida, esse indivíduo tenha assassinado, tenha sido um soldado, um guerreiro ou um simples assassino. E ele ainda vem com essa necessidade de destruir, porque ele ainda mantém dentro
do perispírito a informação, a necessidade de ser um predador. Então, por isso, muitas vezes, na reencarnação, ou seja, antes da reencarnação, estes indivíduos, eles são chamados para serem orientados. A nossa vida física, toda ela é programada. Muita gente tem uma ideia de projeção, de projetar futuro. Eu conheço pessoas que dizem, quando eu chegar nos meus 50 anos, eu quero estar estabilizado financeiramente, profissionalmente, e não quero saber de nada, só quero é curtir a vida. Perfeito. Trabalha feito um burro de carga. Quando chega nos 50 anos, está todo aniquilado, está doente. Ou se não está doente, tudo que ele produziu, por qualquer outro motivo, é perdido. Então, o nosso livre-arbítrio em vida física, ele é limitado. E eu acho engraçado, porque muita gente abre a boca e diz, eu tenho livre-arbítrio. Sim, tenho livre-arbítrio, mas não vamos esquecer que a nossa vida física, a nossa experiência física, ela é terapêutica, ela é pedagógica. Então não adianta eu projetar que vou ser um grande magnata se eu projetei a minha vida para ser um operário do princípio ao fim da minha vida. Vai ser um magnata aquele que programou ser magnata para experimentar as facilidades e reagir contra essas facilidades que o dinheiro ou as influências proporcionam. Ter dinheiro é maravilhoso. Quem não gosta, quem não quer ter dinheiro, quem não quer ter influência? Todos nós queremos. Porque é uma forma de poder. Só que tem um detalhe. Tem aqueles que já vêm programados para terem muito poder, mas têm uma deficiência, o caráter. E é justamente essa deficiência que pode limitá-los na próxima vida. Porque este indivíduo que hoje veio como magnata e simplesmente acreditou que a vida é eterna e que nunca sairia daqui, que esqueceu que o corpo físico tem um prazo de validade, porque tudo tem prazo de validade. Quando ele sair daqui, ele já vai sair arrependido ou muito revoltado. Arrependido se ele tiver consciência que ele teve a oportunidade e perdeu. Revoltado se ele entender que teve a oportunidade e que de repente morreu e não queria morrer. Queria continuar vivo. Queria continuar com todo esse processo de satisfação física. Então, na próxima vida, é bem provável que esse indivíduo, ele próprio venha sugerir vir com uma deficiência, com um transtorno, que pode ser o transtorno da insatisfação por viver na pobreza, para aprender a administrar o que ele esbanjou, o que ele não soube de maneira alguma dar valor. Observem que tem muita gente, muitos indivíduos, que eles vivem enrolados. Eles trabalham, mas parece que nada consegue ficar na mão. Tem outros que chegam a ser, como muitos dizem, abençoados. Não fazem nada, entretanto chega tudo nas mãos. É uma questão de merecimento ou é uma questão de, vamos até colocar como aprendizado? Porque cada situação que eu viver, boa ou má, nesta vida, é uma experiência. Corrigindo, não é uma experiência. São múltiplas experiências. Porque cada situação
que eu vivo, ela tem um ciclo. Ao chegar um determinado tempo determinado, eu passo para outro ciclo. Então, estou vivendo dentro de uma vida, muitas vidas. E observem que se eu souber aproveitar estas oportunidades, eu progrido. Não só no respeito, na disciplina, progrido também fisicamente, ou seja, materialmente, progrido espiritualmente. Entretanto, se eu acredito que tudo que eu faço, eu sou o certo, eu sou o dono, eu sou o absoluto, como muitos indivíduos acreditam, quantos narcisistas acreditam que podem pisar, humilhar, fazer o que bem entende com quem eles acreditam serem fracos? Na verdade, aquele sujeito fraco que eles estão humilhando, infelizmente, ele precisa passar, sim, por essa situação, para entender o que ele fez no passado. Então, sempre teremos mestres. Nós sempre seremos reeducados. Porque a educação nós recebemos. Chegamos aqui com o propósito, mas desencaminhamos tudo. Então, gente, os transtornos nem sempre são por uma deficiência biológica, por um processo genético, ou porque alguém deliberadamente me induziu a viver aquele transtorno, aqueles surtos. Eu já trago essa pré-possibilidade. E dependendo do que eu fazer como mecanismo de defesa, eu posso superar. Mas isso vai depender, sim, do que eu tenho realmente como objetivo. Muita gente se queixa, que sofre. Existem os vítimas, vamos até colocar os vítimas profissionalizados, especializados no vitimismo. Esses indivíduos, tudo eles se queixam. Eles são negativos, eles são vítimas de todo mundo e de todos. Porém, tem detalhe, eles não assumem responsabilidade nenhuma. Aí vocês podem dizer, certo, e esse indivíduo, ele escolheu vir assim? Na verdade, não. Com certeza que ele prometeu mundos e fundos. Mas todos nós somos agraciados com o direito das oportunidades. Por que das oportunidades? Porque eu tenho que errar para entender. E eu não vou corrigir o erro através do erro, e sim consertando esse erro. Então, muita gente que se faz de vítima e culpa os outros, culpa o mundo pelo, vamos dizer, pelo fracasso que eles vivem, antes de chegarem na Terra, ou seja, no preparo da reencarnação, eles se comprometeram. Se comprometeram em serem saudáveis, na ética, no respeito, na conduta, serem seres harmoniosos, procurarem conviver em harmonia com tudo e com todos. Entretanto, quando chegam aqui, essa amnésia pós-reencarnatória os transforma. É por isso que tem tanta gente pisando na bola e acreditando que estão com todo o direito. Sim, aí onde entra esse escasso livre-arbítrio. Que aqui, momento, que em algum lugar, em alguma vida, esse livre-arbítrio vai ser uma inversão.
vai ser um grande problema. Porque o que hoje para mim é um livre-arbítrio, no futuro será um tormento. Então vamos entender como transtorno tudo aquilo que de alguma forma nos traz dor, insatisfação, necessidade de superar dependência, seja lá qual for a ordem dessa dependência. E podemos, uma coisa podem ter certeza, ninguém aqui na Terra está por ser vítima. Ninguém sofre porque é vítima. Não vamos esquecer que a Terra é apenas um complexo pedagógico, terapêutico. Eu preciso aprender a conviver, fazer a minha seleção, porque muitas vezes eu sofro gratuitamente. Convivo com indivíduos que não era para estar convivendo, mas ninguém vai me dizer, olha, se afaste. Eu é que tenho que usar as minhas faculdades para discernir o que é bom e o que é ruim para mim. Enquanto eu não aprender a definir o que realmente me traz bem-estar, eu vou sofrer. Muita gente diz, isso é karma. Para aí. Podem chamar do que quiserem. É direito de cada um. Porém, tem um detalhe. Enquanto não definimos o que somos, o que queremos ser, pode ter certeza que estaremos sendo, de alguma forma, pisados, humilhados, maltratados. Se não for pelos outros, será por nós mesmos. Ou seja, nós estamos dando autorização. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, hoje me alastrei um pouco além do programado. Espero que tenha passado a mensagem, porque todas essas mensagens, elas nada delas são psicofonia. Nem sempre os canais estão muito abertos, e quando falo em psicofonia, deixa eu explicar o que é para muitas pessoas que não sabem o que é a psicofonia. A psicofonia é quando um médium ele recebe mensagem de entidades ou de equipes espirituais para transmitir, ou seja, usam as cordas vocais desse médium para transmitir a mensagem. Bem, eu sou esse instrumento e me sinto feliz por fazer parte e ser esse instrumento. E uma coisa pode ter certeza. Assim como todos vocês, eu estou aqui também para reparos. E quero reparar, porque vamos entender uma coisa. Precisamos sair desta vida com honras e glórias. No mínimo, 1 milhão. No mínimo, 1 milhão de vezes melhor do que quando chegamos. Queridos amigos, queridas amigas, na quarta-feira, ou seja, na próxima quarta-feira, convido a todos para um novo encontro às 20 horas. Muito obrigado, sucesso e um resto de semana maravilhoso. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado.